Muitas das vezes na nossa vida nós declaramos que Deus realizou milagres ou que Deus tem propósitos, né? E Ele tem milagres para serem realizados na nossa vida, ou que Ele realiza milagres o tempo todo na nossa vida, não é verdade? Mas hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre os propósitos de Deus nos milagres. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma EBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, aqui em Rio Bonito. É um prazer imenso tê-lo aqui na nossa lição de hoje, onde que nós vamos estar falando sobre milagres e propósitos, né, com o tema Os Propósitos de Deus nos Milagres. E para nós iniciarmos essa nossa lição, vamos estar fazendo leitura do texto bíblico de João, capítulo 6, versículo 26, que vai dizer assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas pelo que comestes do pão e vos saciastes. Pois bem, milagres. A gente costuma dizer que nós vivemos milagres ou que Deus realizou milagres na nossa vida, não é verdade? Creio que todo cristão fala isso, ou até mesmo as pessoas que elas não se autodenominam cristãs, mas que elas, em si, elas acreditam que Deus existe. Ela pode dizer, não, às vezes no automático fala, Deus realizou um milagre ali na vida daquela pessoa. Enfim, é uma expressão muito comum. Mas nós devemos ter em nossa mente o que é realmente um milagre. Nós vamos ver hoje nessa nossa lição o que é o milagre. Mais para frente nós vamos falar o que é o milagre. E também vamos falar sobre o propósito que Deus pode ter na realização dos milagres. Pois bem, milagres, eles são fenômenos, né, não restritos ao passado. Tem muitas igrejas que têm um tipo de visão que acreditam, por incrível que pareça, que os milagres eles eram só realizados foram realizados no passado e que hoje Deus não realiza milagres. Mas eu entendo, nós entendemos, né, à luz da Bíblia, que os milagres eles vão acontecer de geração em geração. Aconteceu no passado, vai acontecer no presente, vai acontecer no futuro, ou acontece no presente, vai acontecer no futuro. E também eu entendo que até a vinda de Jesus, milagres vão ser realizados na nossa vida. Então milagres não são coisas que ficaram no passado, onde que somente lá nos tempos bíblicos foram realizados. Como nós podemos ver, principalmente no Novo Testamento, a realização de diversos milagres, mas não ficou restrito lá. Deus ele opera milagres nos dias de hoje. E se nós formos ver, a nossa vida cristã ela é baseada em milagres. Aí eu vou citar aqui alguns exemplos, eu creio que cada um já passou por alguma situação dessa. Livramentos, provisões e curas. Muitas das vezes, às vezes a gente recebe livramento de coisas que a gente nem imagina. Alguns são visíveis, outros são invisíveis. Mas uma coisa é certa, o milagre do livramento ele acontece o tempo todo na nossa vida. Também a questão da cura. Muitas das vezes nós temos algum tipo de enfermidade, alguma coisa, e Deus ele vai e permite, né? Ele nos dá a cura. E nós entendemos que também até a própria inteligência que Deus dá a médicos justamente para conduzir medicações, eu particularmente entendo que isso faz parte de um processo de milagre, porque também Deus ele é dono de toda a inteligência. Então, ou uma questão talvez que seja impossível aos olhos dos homens, Deus ele torna possível. Então, isso que nós chamamos de milagre. Então, se formos olhar, a nossa vida cristã ela é baseada em milagres. Nós vivemos milagres o tempo todo, sem contar as provisões, porque muitas das vezes não temos nenhuma saída em alguma questão financeira, ou questão alimentícia, enfim. Mas Deus ele realiza
o milagre de prover aquilo que você e eu necessitamos. Então, mais uma vez reafirmando, a nossa vida ela é baseada em milagres. Pois bem, podemos dizer que Deus ele é o provedor, né, de milagres. E sim, é porque Ele é o dono de todas as coisas. Deus, por natureza, eu posso dizer que Ele é o Deus de milagres. Como eu já falei aqui ainda há pouco, coisas que são aparentemente impossíveis aos nossos olhos são possíveis a Deus, aos olhos de Deus. Então, além dele ser um Deus de milagre por natureza, que tem na sua essência a realização de milagres, também, os milagres que acontecem na nossa vida, Deus ele realiza esses milagres justamente com propósito, porque Ele tem propósitos a serem cumpridos, para que a sua vontade, os milagres também eles são realizados porque a vontade de Deus é ela que prevalece sobre a nossa vida. Então, e também eu posso dizer que Ele é o dono do poder de realizar milagres. Porque, como eu falei, Deus ele é todo poderoso. Quem criou céus e terras, quem criou todas as coisas que existem foi Deus. Então Ele é poderoso a tal ponto de também realizar os milagres na nossa vida, nas coisas que nós precisamos e necessitamos. Ele tem o poder em suas mãos. E também, queridos, abra sua Bíblia no Salmo de número 77, versículo 14. Ou me acompanhe nessa leitura que vai dizer assim: Tu és o Deus que fazes maravilha. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Olha só que esse texto diz, que Ele é tão poderoso que Ele fez notória todo o seu poder no meio de todos os povos, ou seja, o domínio que Ele tem sobre todos os povos, sobre todas as nações, estão nas mãos dele, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, Deus ao qual nós cremos, ao qual nós somos fiéis, ao qual nós somos servos, a quem é nosso Pai, Ele é dono de todas as coisas e Ele vai realizar sim milagres na nossa vida. Nós falamos já que Deus ele provê o milagre, Ele é o dono do milagre. Nas coisas mais simples, por incrível que pareça, Ele também realiza um milagre. Mas, na verdade, o que é milagre? E uma definição que eu tenho aqui para nós é que seria assim: são fenômenos que acontecem dentro da experiência humana, onde as leis da natureza se rompem ou se tornam inertes por ocasião de uma intervenção divina. Ou seja, eu já até falei aqui, quando algo, eu posso dizer assim, num resumo, quando algo se torna impossível, Deus ele intervém e torna essa situação possível. Então, o milagre, ele quando surge numa atmosfera, eu posso dizer que na nossa experiência aqui, como falou, humana, Deus ele realiza coisas na nossa vida. Como eu falei, uma questão de uma cura, a questão de um livramento, pode ser a questão da provisão também, enfim, diversas coisas que podem acontecer na nossa vida, nós vamos entender que é um milagre da parte de Deus. E também, os milagres eles acontecem, Aí nós vamos chegar na chave aqui do nosso tema. Com que propósito? O propósito dos milagres acontecerem, de Deus realizar milagres na nossa vida, é justamente para manifestar a glória dele, também para manifestar a compaixão dele sobre a nossa vida, sobre a nossa, como eu posso dizer, a nossa miséria, a nossa carência, e também para aumentar a nossa fé. Então, esses pontos aí são 3 pontos onde que eu denomino que os milagres, o propósito dos milagres acontecerem na nossa vida seria para manifestar a glória dele, para ele se tornar conhecido, para que as pessoas entendam e vejam quanto que ele é poderoso, também para manifestar a compaixão dele, esse sentimento de se compadecer por nós que somos falhos, que somos fracos, que somos dependentes, e também para aumentar a nossa fé, porque quando nós recebemos o milagre, quando Deus realiza o milagre na nossa vida, nós passamos a entender de uma forma totalmente diferente o quanto que Deus é poderoso. Se você e eu já cremos que Deus ele tem poder para realizar
infinitas coisas, se Deus ele realizar um milagre na nossa vida, nós vamos ver que aquilo que era impossível aos meus olhos, aos seus olhos, Deus ele transformou, ele mudou a nossa sorte, nós vamos passar a crer muito mais nele, porque ele fez realmente o que nós estamos falando aqui, né? Fez um milagre, operou um milagre na nossa vida. Então, a chave aí para a nossa lição é justamente os milagres, eles são realizados aí justamente com o propósito de manifestar a glória de Deus no meio do povo, porque também outras pessoas vão entender e vão ver, né, o testemunho que nós vamos dar é que Deus realizou o milagre, vamos poder declarar o quanto que Deus é poderoso. Também, como eu falei aqui, a compaixão de Deus, ele vai se compadecer da nossa vida, ele olha para nós com um olhar de misericórdia e também a nossa fé vai ser aumentada. A cada dia, como nós vivemos de glória em glória, nós vivemos também de milagre em milagre. Assim nós vamos entender que Deus ele realmente é todo poderoso e que não existe nenhum outro Deus que possa operar milagres e maravilhas na nossa vida. Então a nossa fé, ela começa a crescer, a nossa fé também, ela começa a ser fortificada no Senhor. Um outro ponto também bem interessante é que em relação ao relacionamento com Deus, milagres e relacionamento com Deus. Um fato é que muitas pessoas, infelizmente, elas não desejam se relacionar com Deus, ser íntimos de Deus, mas as pessoas buscam somente milagres da parte de Deus. Creio que cada um de nós também já possamos já ter visto em algum momento pessoas que só buscam a Deus buscando os milagres, como tem pessoas que, eu vou abrir um parênteses aqui, que buscam a revelação, aonde que tem pessoas, como nós sabemos que Deus ele concede dons e talentos de pessoas para revelações, para entregas, né, como tem gente que fala, né, essa expressão entrega de revelações, enfim, de visões, tem pessoas que interpretam sonhos, tem pessoas que vivem em busca atrás disso. Não é errado você e eu buscarmos os milagres de Deus, ou que Deus opere milagres na nossa vida. Mas o fato é, Deus ele nos ama a tal ponto que ele não quer somente entregar milagres para nós. Ele também deseja, isso é muito interessante, ter um relacionamento conosco. Ele não que vai ser uma barganha, se você se relacionar com ele, ele vai te dar o milagre, ou você só vai se relacionar com ele se ele te der um milagre. Não é isso. Mas o interessante de tudo isso é que Deus, ele, além de realizar milagres, além dele operar maravilhas na nossa vida, ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ser íntimo, ele quer nos conhecer no profundo e ele quer que nós o conhecemos no profundo, no íntimo. Então, infelizmente, tem pessoas que vivem, né, dessa forma, somente buscando que Deus opere coisas, maravilhas na vida delas. E Deus ele tem muito mais para dar além dos milagres. Ele tem a salvação, a vida eterna para nos entregar. Então esse é um ponto assim, que eu gostaria de falar, que nós devemos, né, amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem para nos oferecer. Eu creio que Deus ele é tão poderoso que nós devemos amá-lo somente por Ele ser tão poderoso, por Ele nos dar o dom da vida eterna, independente se Ele vai realizar milagres ou não. Se ele pode não realizar nenhum tipo de milagre, não realizar nenhuma cura, nada na nossa vida, mas desde que Ele nos dê o dom da vida eterna, isso já é algo mais importante do que qualquer coisa no mundo. Então, queridos, chegamos ao final dessa nossa lição, onde que nós vimos que existem sim propósitos, né, de Deus dentro dos milagres que Ele realiza. E também, como nós falamos lá no início, os milagres eles não ficaram restritos ao passado. Sim, Deus ele pode realizar milagres nos dias de hoje. Eu creio que Deus realiza, ou já realizou, ou vai realizar milagre na tua vida. Eu posso dizer que para nós encerrarmos aqui, que os milagres eles vão acontecer na vida daqueles que creem que Deus ele tem poder realmente para realizar esses milagres. E para nós terminarmos, eu gostaria de ler o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, que vai dizer assim: E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, os milagres que Deus
tem, o que Ele vai entregar a cada um de nós, só que Ele deseja, né, entregar a cada um de nós, é justamente se nós crermos que Ele tem poder para isso, nós crermos no poder que Ele tem para realizar todas as coisas. Então, queridos, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a sua vida espiritual, que a tua fé seja fortalecida, que dia após dia nós possamos enxergar, né, que Deus ele realiza milagres nas coisas mais pequenas, nas mínimas, mas também nas coisas grandes. Nós possamos reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas antes de nós terminarmos, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, oremos. Amantíssimo Deus Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, pelos milagres, pelos pequenos, pelos grandes. Deus, não sei se tem como medir tamanho de milagres, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para mudar a nossa sorte, que o Senhor é poderoso para realizar aquilo que aos olhos humanos são impossíveis. Assim, Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula, quer de manhã, de tarde ou de noite, não importa o momento, mas Deus, que elas se sintam abraçadas, que elas se sintam importantes, que a cada uma delas também, Deus, sintam que o Senhor realizou e realiza milagres na vida de cada um deles. E assim, Pai, se nesse momento existe alguém que vai estar assistindo essa aula que carece, Deus, de uma realização de um milagre, Pai, nós pedimos que o Senhor tenha esse dom de compaixão sobre a vida dela, que o Senhor possa estar abençoando a vida dessas pessoas. Assim, Deus também abençoa a vida de cada igreja, de cada pessoa, de cada igreja que vai estar sendo representada através desse vídeo, que as pessoas possam ser abençoadas. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe mais uma vez. Não deixe de assistir nossas aulas, sempre aos domingos, às 9h15. Se você perdeu alguma aula, procura aqui no nosso canal do YouTube, que tem as outras aulas aqui. Eu creio que cada uma delas vai te abençoar, vão te abençoar em algum setor, em alguma área da vida. Então, que você tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana também de lutas e vitórias, no nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, queridos, e até a próxima.